Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Dia 15 de maio de 2024, dia em que se comemora internacionalmente o Dia da Família. Deixa eu procurar aqui na Bíblia, Salmo 127. Todos encontraram Salmo 127? O Salmo 127, ele fala sobre a família. Ele tem 5 versos e é dedicado à família. No Salmo 127, ele fala sobre a bênção de Deus na vida familiar. Ele também é conhecido como o Salmo de Ascensão e o Salmo de Sabedoria. Então, se é um Salmo de Ascensão e um Salmo de Sabedoria, ele encaixa muito bem em relação à mensagem para a minha e a sua família. No primeiro verso, no verso 1 e 2, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Queridos, isso é de conhecimento de todos, que hoje a família está um pouco agitada. Ela está um pouco corrida. Pai para um lado, mãe para o outro lado. As escolas praticamente tendo o papel de educar os nossos filhos. Se não é a babá, ou a menina que a gente contrata. Mas o Salmo diz que é inútil, é vão, é tolice, se eu não edificar o meu lar com a sua palavra. Se eu não colocar Deus no centro do meu lar e educar os meus filhos nos caminhos do Senhor, eu posso ganhar rios e rios de dinheiro. Eu posso ter uma ótima profissão, eu ser uma boa profissional, ou seu esposo ser um bom profissional. Mas se eu não estiver cuidando do bem mais precioso que Deus nos concede, é em vão, é tolice. Então, quando ele diz assim, a futilidade do trabalho sem fé, sem a presença de Deus, é vão. Os nossos sonhos, os nossos ganhos, a nossa prosperidade não está nos bens materiais. Ele pode nos ajudar, mas o maior bem que nós vamos ter são os filhos. Parece até um clichê, mas isso é um fato. A gente está vivendo numa sociedade em que o altar da oração é a televisão, o altar da oração é um tablet, o altar da oração é um celular, e aí vai. Mas nós não estamos, talvez, cuidando do essencial. E o essencial é você sentar, é você educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Isso é um conselho meu? Não. Isso é um conselho da palavra de Deus. Mais adiante, no
verso 3 em diante diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, bem feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos a porta. No verso 3 a 5, ele ressalta o seguinte: que nós vamos envelhecer. Os pais vão envelhecer. Alguns já têm envelhecido. Mas se eu não cuidar da palavra de Deus, implantar a palavra de Deus no coração dessas crianças, eles não vão dar valor ao pai e à mãe. Porque quando a gente educa a criança no caminho que é para ser, eles vão cuidar de nós. Às vezes nós pensamos que nós nunca vamos envelhecer, nós nunca vamos adoecer, nós nunca vamos precisar dos filhos, mas nós vamos precisar quando chegar o tempo e o momento certo. Ele disse aqui: teus filhos são como flecha. E o que é que uma flecha faz no tempo de guerra? Ele defende. Contra quem? Contra os inimigos. Então, quando ele diz que nossos filhos são como flechas, que os nossos filhos, né, eles enchem, é porque eles vão cuidar de nós. Quando o salmista fala, e com sabedoria, no caso Salomão, ele disse o seguinte, que na sua velhice, os filhos vão ter sabedoria em cuidar dos pais. Mas essa sabedoria, ela vem com amor e entendimento. Abram aí em Provérbios, capítulo 16, verso 3. Olha o que diz Provérbios aí. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil. 15 de maio de 2024, dia que se comemora internacionalmente o Dia da Família. Verso 3. O que é que vem dizendo aí? Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Pois então, confia o teu lar ao Senhor, confia os teus filhos ao Senhor, porque o que você propôs vai ser estabelecido. E lá em Provérbios, que é bastante conhecido nosso, 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ele for velho, não se desviará dos seus ensinamentos. Eu nunca vou esquecer dos meus filhos cuidando do meu pai, quando ele acamou. Eu sou sincera, eu não pensei que eles iam agir como eles agiram, porque eles agiram além do que eu esperava.
eles cuidaram com zelo. Porque hoje, muitos dos jovens não querem nem saber do idoso. Não querem nem chegar perto, imagine cuidar. E aquilo ali me deixou de uma forma assim, maravilhada até hoje. Meu pai faleceu, mas eles tiveram um zelo muito grande por aquele idoso. Amém? Amém. Então, eu acho que eu ensinei alguma coisa de bom para eles. E até hoje eu ensino a eles. Então, quando você sinta, olha, eles lembram de hinos que eu cantava com eles. Eles lembram de historinha que eu contava para eles, coisa que eu nem me lembrava mais. Mas eles lembram disso. Então, a palavra de Deus, ele diz, em Salmo 127, edifica a tua casa com sabedoria. Então, o que é edificar a casa com sabedoria? É trazer teus filhos para a igreja. É rezar, orar com teus filhos. Orar por eles também. É dar um exemplo para eles. É orientá-los. Isso nunca e nunca vai ser perda de tempo. Hoje a gente vê que os pais necessitam da orientação divina. Então, hoje, alguns trouxeram seus filhos para a igreja. Se eles estão aqui, eles estão se alimentando de forma espiritual. Porque o material, qualquer hora, ele pode ir embora. Nós estamos vendo aí no Rio Grande do Sul a calamidade. Tudo que era de bens material foi embora. Foi embora. E se aquele povo não tiver ou não teve o cultivo da esperança, do bem espiritual, a situação vai ser pior do que já é. Porque o material pode ir embora, vai embora. Porque a palavra de Deus diz que a traça e o ferrugem corrói. Mas o bem espiritual, ele vai para o túmulo. E é ele que edifica um lar, uma casa e um casal. Então, o conselho que eu dou a mim e a vocês, que a palavra de Deus nos concede: tragam seus filhos para a igreja, orem com eles, estudem a palavra, contem histórias verídicas, não histórias fantásticas, mas as histórias verídicas que aqui se encontram. Se nós fizermos isso e tivermos a oportunidade, nós vamos ver coisas magníficas em relação aos nossos filhos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para mim e para vocês. Educar os nossos filhos no caminho do Senhor não é perda de tempo, mas é uma riqueza imensa que a ferrugem nem a traça corrói. Amém? Amém. Agora nós vamos aqui, ver uma parte com as crianças. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro em Fortaleza, Ceará, Brasil, 15 de maio de 2024, dia em que se comemora o Dia Internacional da Família. Valeu, Jesus!